Vamos aqui dar sequência. Eu tinha feito a aula, né? Ela ficou até com um tamanho grande, ficou com mais de 8 minutos aí, e deu um problema no áudio que eu verifiquei depois. Eu vou passar aqui então para vocês, refazendo essa aula, o que eu adicionei. Eu tive que adicionar aqui, alterar para 13 campos, por quê? Porque depois, quando nós formos puxar isso aqui na tabela, não é interessante que a gente mostre a ID lá, né? Aquela tabela é uma tabela de demonstração dos campos aí para o usuário. Então não fica interessante isso. Então eu vou, em vez de colocar o ID quartos, né, eu vou manter ele, porque eu preciso dessa referência para puxar o número do quarto, eu preciso do ID do quarto. Só que na tabela ele vai ficar sem visibilidade, vai ficar visível somente o número do quarto. Então eu acrescentei aqui o campo número, acrescentei também o nome para fazer o nome do cliente, né, que está fazendo a reserva. Então posso até colocar aqui, se você quiser, ó, nome cliente, ok. E aqui no funcionário eu acrescentei o campo funcionário, que é o funcionário do qual fez aquela reserva. Eu acrescentei esses 3 campos para quê? Porque se eu mostro o ID, muitas das vezes isso é vago, né? É só um número de identificação, um número de relacionamento. Então tem que mostrar ali o nome, o número do quarto, em vez de mostrar o identificador dele. E agora passaram-se a 13 registros. Perfeito. E a nossa consulta? A nossa consulta ela ficou um pouco mais complexa. Primeiro você vai ter que passar aqui todos os campos da tabela reserva, que são aqui todos esses campos aqui, ó, do mesmo nome, da mesma forma que está escrito aqui, e eu precisei de utilizar também alguns valores da minha tabela de quartos, como, por exemplo, o número do quarto. Então, para não misturar campos, eu expliquei isso para vocês no primeiro módulo, eu crio um prefixo falando que tudo que tiver R ponto na frente vai ser da minha tabela de reservas. Tudo que tiver o Q ponto na frente vai ser da minha tabela de quartos. E isso eu explico no final. Então vamos lá. Eu pedi para que a minha consulta selecionasse o meu ID reserva, da mesma forma que está escrito lá, o meu ID quartos, e depois vem o número. Então o número não é dessa tabela. Então eu coloquei um prefixo para ele Q. Perfeito. E o meu ID cliente. Só que aqui no meu ID cliente eu quero fazer uma consulta já, porque se ele digitar, né, na hora da gente pesquisar naquele campo, ainda não está pronto o nosso formulário, mas nós vamos fazer o mesmo campo de pesquisa que nós fizemos nos outros. Então, quando eu pesquisar o nome de um cliente, eu quero que ele me retorne as reservas desse cliente. Então, eu pedi para ele selecionar o nome pessoa que está na minha tabela pessoas. Poxa, mas que campo é esse? Vamos aqui rapidinho para a gente ver. Ó. TB pessoas no plural, e o campo se chama nome underline pessoa. Eu coloquei dessa forma. Então, nome underline pessoa. Selecione para mim o nome da pessoa da minha tabela pessoas quando o ID da pessoa que está lá, eu tenho um ID pessoa aqui, tenho, TB pessoa, ID pessoa, é um inteiro ali no início. Quando esse inteiro, quando esse número ID for igual ao ID que eu tiver na minha tabela de cliente. Aqui na minha tabela reserva, perdão, o ID cliente da minha tabela reserva. Então, quando o ID que estiver na tabela pessoa for igual ao ID que estiver, né, na minha tabela reservas, aqui é o ID cliente, é porque eu tenho um cliente ali que efetuou uma reserva. Elas têm aí uma ligação. Né? Todo campo aqui aí de pessoa que está tanto na tabela cliente ou funcionário, essas tabelas estão ligadas com as reservas. Então, quando eu tiver o mesmo ID que está na tabela pessoas, ele existir na tabela reserva, ou é porque eu tenho um cliente que fez a locação de um quarto, ou é porque eu tenho um funcionário que locou para um determinado cliente. Na verdade, se eu tiver um cliente que locou, obviamente eu vou ter aí um funcionário que fez aquela locação. Então, vai funcionar dessa forma. Essa linha faz para mim, então, a busca do nome aí do cliente que efetuou, né, esta reserva. E aqui eu criei uma variável, né, uma variável aí, chamada cliente N, para guardar essa consulta. Por enquanto, nós não estamos utilizando ela ainda. E aqui eu continuei passando os campos. Ó. Falei então que o próximo campo que eu vou passar é o ID funcionário. Poxa, mas eu também gostaria de fazer uma busca pelos funcionários. Então, criei a mesma consulta aqui de cima, foi criada aqui abaixo. Ó. A mesma consulta, exatamente igual. Só que ela retorna para mim os funcionários. Então, coloquei o funcionário N e essa aqui retorna os clientes. Continuei passando os campos. Então, depois de ter feito 2 consultas, eu continuei. Tipo reserva, R, data reserva, R, data entrada e R, data saída, que é o que eu tenho exatamente aqui na minha tabela de reservas. Perfeito. Tendo então passado essas reservas, lembrando que esse maisinho aqui no final é só para concatenar e eu poder continuar na linha de baixo sem ter que fazer uma linha horizontal gigantesca ali. Então é só para poder quebrar a linha.
Passei então o valor do quarto e o estado, sempre com o prefixo R, porque ele faz parte da tabela reservas. E falei aqui ó, que a minha tabela reservas, TB reservas, o mesmo nome que tem que estar lá, recebe esse prefixo R. E inner join, também a minha tabela quartos, recebe o prefixo Q. Só utilizei só o campo número para ela ali. Mas se eu usar um campo e der um prefixo para ela, eu tenho que colocar aqui. Aonde aqui, por exemplo, o ID quartos da minha tabela reservas foi igual ao ID quartos da minha tabela quartos. Então, ele vai fazer essas referências quando eu tiver um ID aqui na minha tabela de reservas no quarto, que seja idêntico ao ID que eu tenha na minha tabela de quartos. Por isso, elas estão aqui ligadas também, para que eu possa trabalhar, né? Isso aí, se eu tiver o mesmo ID no quarto e o mesmo na reserva, é porque eu tenho um quarto locado. Então, aí ele vai começar a fazer essas buscas. Se não existir um quarto locado, não tem essas buscas aqui acima. Ela é ignorada. E eu também coloquei aqui um where para que eu possa também fazer uma busca através da data da reserva. Porque é interessante você poder jogar a data da reserva ali e verificar se já tem ou não uma locação, né, naquela data. E aqui o like para poder fazer por partes, tá? Já para não ter que digitar exatamente igual o nome aí. Mandei ele ordenar pelo índice da reserva aqui, né, o ID da reserva, em ordem decrescente. Então, esses foram os campos aí da nossa consulta. É a maior consulta que nós vamos fazer no curso aí, né? Não vai ter uma mais específica que essa, justamente porque são vários campos ali e eu quis buscar de várias formas, mostrando aí como, então, dar várias referências dentro de uma mesma consulta.